Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, aqui na Sociedade Chesterton Brasil, nosso canal aqui no YouTube. Eu prometi no vídeo anterior que eu estava falando sobre a integralidade do pensamento de Chesterton, falar um pouco sobre Charles Dickens. A gente está sempre falando sobre Charles Dickens, né? Charles Dickens, alguns vezes falam Charles Dickens, a pessoa fica assim meio, né? Nem às vezes a gente já ouviu gente falando do Churchill, e aí o cara fala o Churchill, né? E tá tudo bem, certo? Vai falar Churchill de uma vez, né? Já que falar bem aportuguesado, fala Churchill logo e vamos avante, tá? Como eu falo pra vocês, eu acho que ninguém tem a obrigação, né, de falar. Se o cara é falante nativo em língua portuguesa, ele tem todo o direito do mundo de falar qualquer palavra com a entonação em português, certo? Às vezes as pessoas não vão reconhecer e tudo bem, tá? Mas é cobrar das pessoas uma pronúncia de uma língua que ela necessariamente não aprendeu, pra mim é meio complicado. Mas, pois bem, eu estava falando dessa integralidade do Chesterton lá, eu recomendo, né, que vocês procurem o vídeo, o título dele é A Universalidade de Chesterton. Eu falei ali de uma série de coisas que Chesterton fazia, o que ele era, mas eu não tratei de uma coisa que é bem importante. Ali eu falei sobre Chesterton como escritor, de maneira integral, como escritor, como filósofo, como teólogo, e como crítico literário, eu não falei propriamente. E ali, o que eu vou trazer? Eu não vou chover no molhado, eu falei já várias vezes de Chesterton aqui como crítico literário. Talvez em algum momento a gente pudesse parar e fazer, né? Um vídeo eu não digo, acho que isso tem que virar um curso uma hora. Talvez a gente faça um curso mostrando, né? Principalmente para quem é das letras aí, você que está, né, estudando na academia, na faculdade de letras aí, quer colaborar para melhorar o clima da academia, da universidade, propor alguma coisa ao lado, né, de outras formas de análise do texto, que eu sei que muitas vezes nas academias Brasil afora, nas universidades Brasil afora, muitas vezes conta com um exclusivismo, né, ou seja, com pouca abertura para visões divergentes, tá? Espero que isso esteja mudando, espero que esteja, né, a maioria das universidades por aí esteja com um ambiente mais plural em relação às matérias de pensamento. E eu acredito que nós temos uma tarefa, né, da qual você aí que está envolvido com o mundo do texto, talvez possa colaborar conosco, que é a ideia de nós começarmos cada vez mais a tornar usável o pensamento de Chesterton, né, a crítica literária de Chesterton, e levar isso como um método válido, né, para o mundo acadêmico, em conexão com outros autores. Então, nós temos toda uma geração, e é disso um pouco que eu queria falar aqui, né, dando sequência a essa ideia de universalidade do pensamento de Chesterton, né, e daquilo com quem ele trabalhou, que é a questão desse mundo, né, de âmbito vamos chamar assim, esse mundo anglófono, tá, da primeira metade do século XX, certo? Especialmente, é claro, onde é que essas coisas estão acontecendo, sobretudo na Inglaterra, então também nos Estados Unidos, mas ali. E quem é essa galera que eu me refiro? Essa galera que eu me refiro é gente como Chesterton, gente como Christopher Dawson, gente como Ronald Knox, gente como Robert Hill Benson, gente como Dorothy L. Sayers, gente como T.S. Eliot, gente como Russell Kirk, gente como Evelyn Waugh, tá? Gente, essa galera toda que teve um legado e mesmo um impacto na sociedade do seu tempo, mas que foi solenemente ignorado. Aí a gente pode falar dos diversos elementos, e eu não vou falar disso, a gente poderia falar, mas não falar disso. A gente se pergunta, a gente se questiona, como é que gente que pensava coisas tão interessantes, tudo bem, perfeitamente criticáveis, tudo bem, ninguém é obrigado, nem a gente pode achar factível que as pessoas vão ouvir o pensamento desses alguns que eu citei aqui e vão achar as coisas corretíssimas. As pessoas têm suas experiências de mundo, as pessoas têm suas paixões, as pessoas têm as suas incoerências, as pessoas têm seus apegos, suas idolatrias e as suas maldades. Tem tudo na jogada, certo? Essa forma de ver o mundo, vá lá, tá? Como alguém recebe uma ideia, tem muito a ver com tudo isso que eu citei agora, tá? Porém, é impressionante, na minha opinião, que esses caras, muita gente que tá na academia, tipo, alguns desses caras que eu citei, eu não considero que é muito razoável não conhecer eles, pelo que eles produziram, com toda a sinceridade, certo? Ele tem medalhões que se a gente perguntar, deixa eu falar de fulano, ah, claro, como não? O cara pode nunca ter pego um livro desse sujeito na vida, mas ele ouviu falar, certo? Passando por uma universidade de humanas e tudo mais. Agora, eu falo por mim, eu fiz faculdade de História, eu nunca sequer sonhei, enquanto eu fazia História, com a figura do Christopher Dawson,
tá? Que é um cara único no pensamento dele, certo? E aqui eu só estou dizendo isso, tá? Eu só estou dizendo isso. Não estou dizendo, eu não tô falando que ele é um gênio, nem nada. Mas eu estou dizendo que ele é um cara único, tá? Nessa interpretação, até onde eu sei, nessa interpretação da história, a partir, certo, de uma motivação, de um leitmotiv, né, de uma motivação própria das sociedades da cultura, fundamentada na religião, e não na produção ou em outras coisas desse tipo, tá bem? Então, cara, importantíssimo, importantíssimo do ponto de vista de que, tirando os elementos ideológicos de algumas pessoas, né, alguns querem, né, fazer de conta que até 40 anos atrás, ou um pouquinho mais talvez, a ideia, né, de um pensamento de uma sociedade predominantemente ateísta era um absurdo completo, tá? Independente do que acreditassem as pessoas acreditariam no transcendente. Desculpa, ainda acho que ainda hoje. A gente tem, claro, um grupo de pessoas que fazem bastante barulho, né, que participam dessa cosmovisão, relacionada à ideia de uma negação completa do transcendente, né, e aqui eu não estou falando de vida após a morte nem nada, é negação do transcendente em si. Porque há pessoas que admitem a ideia de transcendência ao mesmo tempo da existência de Deus, ainda que com isso não estendam para as, né, consequências relacionadas à vida após a morte e tudo mais, tá? Então, essa é uma ideia muito forte, muito predominante para achar, né, que a negação dela vai ser de uma maioria, tá? Eu acho improvável. Pô, uma coisa tão importante assim, eu tenho um historiador que fundamenta o método dele nesse tipo de motivação que é universal, né? Que é o desejo do homem por conhecer aquilo que lhe transcende, certo? E o cara é solenemente ignorado, né? Ou pelo menos não chegou para nós. Mas eu não sei o quanto isso, o Christopher Dawson é um cara que impacta em outros locais do mundo. Eu, pelo menos, também nunca ouço falar, ah não, nunca chegou para mim um artigo de fulano de tal, que não sei da onde, que o grande cara para ele é o Christopher Dawson. E assim por diante, certo? Então, esse tipo de coisa. Eu acho que ninguém deve se surpreender tanto assim. A gente hoje em dia, sim, eu não vou dar exemplos aqui, né? Muito simplesmente porque eu não quero me incomodar. Mas vocês sabem, vocês voltam e meia acabam lendo coisas completamente absurdas e que tem sim universidade, centro de estudos que a princípio, ou pessoas ligadas a eles, que a princípio publicam coisas, né? Baseando ideias, atitudes, comportamentos, políticas, que a gente olha para elas, né, e naturalmente já percebe, ainda que não consiga conceituar tintim por tintim, a gente já percebe que a coisa não vai bem, tá? E tem gente com respaldo acadêmico dando força para isso aí, tá? Então assim, acreditar que a partir disso a gente pode acreditar com tranquilidade que sim, existe, né, uma resistência pessoal, né, de um determinado grupo de pessoas, né, dentro que estiver à frente do movimento intelectual ao longo dessas décadas, e o pensamento desses sujeitos que eu citei agora se tornou irrelevante porque, né, as pessoas não querem que o mundo seja como essas pessoas acreditam, né, em grande parte é isso, tá? E é claro, isso é muito mais palpável de acontecer quando nós tratamos de humanidades. E para muitas pessoas, do ponto de vista epistemológico, a religião está dentro do âmbito das humanidades, certo? Aonde muitas vezes os dados, os fenômenos não são reproduzíveis, tá? Ou seja, quando eu estou estudando história, por exemplo, não tem como pegar e reproduzir uma sociedade do passado na minha frente, como eu faço, né, com um formigueiro, né, colocado dentro de uma caixa com vidro, tá? Eu não tenho como, né, querer reproduzir em laboratório, né, o fenômeno de um milagre. Ah, não, vamos juntar alguns elementos agora e vai acontecer de novo, né, qualquer milagre descrito na Sagrada Escritura ou ao longo da história do cristianismo, certo? Não tem como fazer isso. E outras coisas desse tipo, né? A sociedade, claro, os ditos experimentos sociais e assim por diante, mas sempre vai haver âmbitos, né, para muito questionamento, certo? Então, da mesma forma, essas pessoas falaram essencialmente de coisas que estão no âmbito das humanidades, que apesar de ter uma certa objetividade, uma possibilidade de objetividade pelo seu método, ainda assim deixa âmbito, deixa espaço para coisa do dúbio, para coisa do, né, quem sabe, não é bem assim, quem sabe em outras circunstâncias, papapá. E é claro, não tem como reproduzir todas as circunstâncias possíveis de um fenômeno, né, que se dá com o ser humano, que é um ser livre, né, e que está envolvido em diversos contextos, tá? Então, esse tipo de coisa.
E Chesterton, e aí falando agora novamente voltando para o nosso autor depois dessa volta que nós temos, tá? É um autor que parece que muito naturalmente é uma dessas grandes vozes esquecidas. O volume de produção dele é uma coisa impressionante nos mais diversos campos. E de fato, o que ele faz em alguns campos beira o genial, nós já comentamos aqui, com relação a gente, né, como a questão da crítica literária dele, ou mesmo da teologia ou da apologética de Chesterton, tá? Então são coisas bastante relevantes. Chesterton sim ainda é lido em algumas obras por pessoas que têm, né, um amor pelo texto bem escrito ou por boas ideias. Mas a sua amplitude é muito menor, e aí eu me refiro a essa questão da entrada de Chesterton na universidade de maneira geral, certo? Mas bom, o grande fato é que Chesterton é um sujeito que, ao privilegiar a figura de Charles Dickens, e aí é esse o caminho que eu queria propor para vocês, para falar um pouco de Chesterton, menos de Charles Dickens em si e do que Chesterton faz. Chesterton é um sujeito que ele, como eu comentei já em outros vídeos, comentei no vídeo mais recente antes desse, ele é um sujeito que tem um elemento agregador do pensamento dele que é muito claro, muito forte, né? Ou seja, Chesterton, ele tem uma visão de mundo, e essa visão de mundo é uma visão de mundo muito consciente. Ele entende muito bem do que se trata as coisas que ele diz acreditar, tá? E chama muita atenção, tanto para Charles Dickens como para Chesterton, é como se eu tivesse diante de dois sujeitos, tá? Aonde um falar bem do outro acaba falando não só sobre aquele que é o objeto do louvor, mas fala também daquele que louva. Quando Chesterton fala bem de Dickens, aquele que conhece Dickens, né, entende que Chesterton é um cara muito razoável, né? E talvez a partir do que Chesterton fala de Dickens, ele entende melhor quem é Dickens. E aí reforça nele a ideia de o quanto Chesterton é realmente um cara muito razoável, certo? Por quê? Porque talvez Charles Dickens seja o grande cara, o grande, vou chamar assim, o grande bardo, certo? O grande trovador, tá? Da epopeia britânica e do preço que custou a epopeia britânica de se tornar a senhora do mundo, né? E é muito engraçado. E é isso que eu acredito que Chesterton, em grande parte, vai ter esse carinho enorme, né? É o grande autor de literatura para Chesterton, né? Que é um homem com uma vida literária incrível. Então, quando um cara com uma vida literária incrível como a dele pega e diz, ó, este cara é o meu grande autor, certo? É porque esse cara passou por várias peneiras, vamos chamar assim. Vocês já viram aquela brincadeira, né? Tal coisa ou tal coisa, né? Sei lá, Ivanhoe ou A Morte de Arthur, Ivanhoe, né? Ivanhoe ou, né, o Cavaleiro Verde, Ivanhoe. Vocês já viram essas brincadeiras, né? Então vocês imaginam que tiveram milhares, se não ou menos, centenas de livros que fizeram esse clash, esse embate com os livros ou autores que fizeram esse embate na mente, no coração de Chesterton com relação a Charles Dickens. E Charles Dickens tem essa prevalência, né, tem essa preponderância. Mas quanto isso nos revela acerca de Chesterton? Porque eu digo que isso revela muito acerca de Chesterton. Porque Chesterton é um homem, né, que vai pensar a integralidade, né, da sua personalidade e do fenômeno da sua vida. É a partir disso que ele olha para as coisas, né? E ele é um filho do Império Britânico, né? Claramente. Ele vai viver justamente isso. O último quartel do Império Britânico, vamos chegar assim, é o ápice do Império Britânico. Alguns diriam que Chesterton já nasce um pouquinho depois desse ápice. Ele é de 1874, tá? A gente sabe que as últimas décadas, pelo menos os últimos 20 anos do Império Britânico, sob condução da Rainha Vitória, existe uma certa estagnação, tá? Do ponto de vista de que há quase uma simbiose, né, entre esse período e a Rainha Vitória. E a Rainha Vitória começa realmente a cair nos últimos anos da sua vida numa clara decrepitude, não só física, mas também emocional, e mental, espiritual e assim por diante, tá? E o Império se ressente desse tipo de coisa. Crescem cada vez mais as ideologias cientificistas, as ideologias materialistas. Não podemos esquecer que a Grã-Bretanha é, nesse período, o berço, né, de quase todas as outras coisas que vão se tornar as ideologias que vão se degladiar depois do século XX, tá?
Então, salvo talvez o nacionalismo pan-germanista, pan-eslavista, pan um monte de outras coisas. Só que o Reino Unido já tinha suficientemente o louvor de si mesmo, né, especialmente com todo o pensamento de Império Britânico, né, especialmente cantado pela figura de Rudyard Kipling, por exemplo, que também não vai deixar de ser criticado pelo nosso autor aqui, tá? E Chesterton é um homem que vai pensar esse negócio. Britânico ou inglês, né? Um homem orgulhoso do Império, um homem orgulhoso, né, por exemplo, do que é o interior, o homem do campo, o homem comum dessa Inglaterra, né? O grande dandy que vai, né, de uma ponta a outra do Império, né, que passa lá caçando na savana e depois vai para a Índia e depois vai não sei para onde, ou aquele cara comum que conhece muito bem e com grande sabedoria aquele lugar onde viveu, a cidade onde mora e assim por diante. Essas coisas ficam se colocando diante de Chesterton. E talvez nenhum outro autor nos entregou um quadro tão claro desse drama da pessoa, do indivíduo, em meio a essa cultura vitoriana, né, e as suas consequências, que é a figura de Charles Dickens, né? Desde obras como David Copperfield, Grandes Esperanças, Conto de Duas Cidades, Retratos londrinos, se eu não me engano é isso, né? The London Sketches, acho que é esse o nome original. Então vocês têm uma infinidade de obras onde Dickens apresenta o que é ser gente no meio, né, desse coração pulsante do mundo, né, mais escuro em umas partes, menos em outras, né, mas esse negócio todo. E isso fala para mim de Chesterton de uma maneira muito louvável, né, eu acho que essa é a expressão que eu posso usar, de uma maneira muito louvável, justamente porque é um homem que entende qual é o autor de literatura que talvez melhor pudesse lhe entregar um quadro imaginativo do drama humano na terra onde ele vivia. E aí vocês entendem muito bem qual é a opção do Chesterton em relação a esses binômios. Império, né, nem a Grã-Bretanha, nem essa coisa chamada Grã-Bretanha, que inclui Irlanda, Escócia, País de Gales, mas Inglaterra. Império Britânico ou Inglaterra, né? O campo é o homem comum, ou então a cidade seu homem comum, ou então esse dandy, né, que estuda num lugar extraordinário, depois vai trabalhar no serviço civil em outro lugar extraordinário, e que vai indo assim, e que a vida dele é uma coletânea de elementos extraordinários, mas não existe nenhuma garantia de sabedoria ou de verdadeiro conhecimento, porque talvez esse homem tenha passado mais tempo, né, caminhando por aí, ao invés de parar e sentar e pensar no que estava vendo e assim por diante, né? Então você percebe claramente que a opção para mim, claramente para mim, né? Mas a mim fica a percepção de que quando eu falo que Chesterton tem o seu grande autor em Dickens, que é um homem que olhou com um detalhe, propôs uma imaginação e uma experiência dessa Inglaterra vitoriana, da qual Chesterton parte, e também da qual Chesterton faz parte da passagem para uma outra coisa, eu entendo que esse é um homem que está muito interessado em entender quem ele é e o que é o lugar onde ele vive. E talvez isso me fale muito sobre qual é o fundamento da sabedoria de Chesterton. Chesterton sabe que a sua razão tem um limite, que a inferência que nós podemos fazer das coisas mediante certas premissas sem experiência, isso tem um limite. Chesterton não é um homem fechado à imaginação de forma alguma e vocês sabem disso. Mas ele entende também que a experiência das coisas faz parte sim do conhecimento que nós temos dela e que tem coisas que só podem ser conhecidas através da experiência. Evidente, existem conhecimentos que não devem ser tidos porque as experiências necessárias para eles são más, mas isso não nega o fato da necessidade da experiência em várias situações. E eu acredito que Chesterton tem essa visão, que ele olha para Dickens e enxerga esse sujeito que vai explicar para ele de uma maneira muito boa, de uma maneira sábia, né, o que é viver, nascer nessa terra onde Chesterton vivia, nascia, convivia e assim por diante, tá? E tanto é que é assim que em grande parte a gente vai perceber
que alguma das coisas que mais a gente gosta em obras anglófonas, ou mesmo não são anglófonas, que são posteriores, vem muito de vários personagens que têm um certo quê, né, de quinceano, sem dúvida alguma. A figura do órfão, a figura do... Se a gente vai pegar Grandes Esperanças mal comparando, é praticamente, tem coisas que recendem a Harry Potter, por exemplo, né? O menino que mora com a tia, né, e com o tio, e o cara tá debaixo de mau tempo. Tinha um cara legal, a tia, que é a problemática. Aí chega um cara do nada e diz assim, olha, não consegui uma bolsa, tu vai estudar numa escola maravilhosa, tu vai receber roupas maravilhosas, tu vai poder se tornar um gentleman. E aí então ele vai pra lá e se envolve em várias confusões e assim por diante. Cara, isso tem muito de Dickens, né? Então eu tô descrevendo isso, se eu não estivesse falando de Grande Esperança aqui, talvez vocês achassem que eu estava falando de Harry Potter. Né? Então, a gente percebe muito isso, o próprio Roger Scruton falou disso, né? Um elogio que ele faz, ou pelo menos uma constatação que ele faz no livro da Rowling, que muitas coisas são bacanas ali porque elas recendem a Dickens. Porque eu acho que Dickens explicou um pouco, né? Assim como Shakespeare. Eu acho que é isso, a gente tem dois grandes binômios, né? Dentro da literatura inglesa, tá? Talvez três, a gente poderia colocar, talvez mais, eu não sei, está um chute na lua. Que é a figura de Chaucer, né? A figura de Shakespeare e a figura de Dickens, né? Que talvez sejam os grandes caras que nos falem desse ethos, ou talvez tenham criado esse ethos, né? Muitas das coisas que nós atribuímos aos reis ingleses, ou mesmo a outras figuras, como por exemplo, até tu, Brutus, filho meu, é uma coisa que não está historicamente registrada no fato, né, do assassinato de César, talvez sejam de fato criados por esses caras, né? E eu acho que Chesterton percebe isso. Ele é filho, né, dessa sociedade vitoriana, né, e ele quis entender do que se tratava essa sociedade vitoriana e ele percebeu que Dickens seria o grande mestre disso aí, certo? No melhor sentido da palavra, tá? Para concluir, inclusive, de coisas que eu acredito que Chesterton também, coisas fundamentais, por exemplo, Dickens tinha uma vida de Cristo que ele propôs para ser lida para sua família, foi publicada muito tempo depois. Percebam isso, é um homem também de contradições. Dickens é um cara que ao mesmo tempo abandona sua antiga família, certo? Tinha uma casa, né, de auxílio a moças em perigo de prostituição ou já, né, vivendo a realidade da prostituição para poder sair desse ambiente, né, e poderem cuidar de si e talvez constituírem família. Tá? Então ele é um cara interessante, né? Ele é um cara que encarna várias coisas que estão presentes nesse Império Britânico, a moralidade por um lado, uma certa incoerência como esposo por outro, uma profunda caridade por um lado, né? E assim por diante. E é interessantíssimo porque ao mesmo tempo Chesterton nos se apresenta a nós como um homem interessadíssimo na experiência humana, certo? Então fica aí a clara recomendação da leitura de Chesterton, da leitura do livro dele que nós publicamos aqui sobre Dickens, da leitura de Dickens também, seja qual livro vocês quiserem ler de Dickens. O Dickens mais fraco já vai ser um bom Dickens. Eu recomendaria para vocês, especialmente agora que a gente vai estar, né, estamos próximo do Natal, Natal um pouco mais de um mês para frente, a leitura de, né, A Christmas Carol, um cântico de Natal, um conto de Natal, uma leitura bem interessante, certo? É uma biografia citada pela Tati Feltrin, que eu achei muito interessante ela dizer que o biógrafo, né, um biógrafo do Dickens disse, né, que quando ele morreu era como se o Papai Noel tivesse morrido. Então isso para falar do quanto o impacto, né, dessa personalidade, né, no mundo britânico, evidentemente teve um impacto claro sobre o nosso autor. E aí, então, quem gosta muito de Chesterton, talvez conheça alguma coisa mais do nosso autor lendo Dickens, certo? Fica a dica aí para vocês. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com quem você sabe que gosta e se inscrever se ainda não é inscrito. Está bem? Até a próxima. Tchau, tchau.